Mestres do Negócio, um programa de Pedro Eloy em conversa com inovadores, líderes e empreendedores que, através das suas ideias, foco, paixão, trajetória e perseverança, se tornaram referências nos seus setores e transformaram ideias em negócios de sucesso. Temos hoje em estúdio António Melgão, CEO da empresa Melgão Cacau e Chocolates, uma fábrica de chocolates com sede em Montemoro Novo, fundada em 2016 pelos irmãos António Melgão e Serafim Melgão e que faz o processo completo de transformação de cacau em chocolate ou grão à barra. António começou a sua atividade como pasteleiro em Montemoro Novo, teve o seu primeiro contacto com o chocolate em 1994 através de formação especializada e tornou-se um chocolateiro criativo conhecido por combinações pouco comuns, combinando ingredientes tais como azeite, queijo e vinho e tendo sido denominado num artigo escrito pelo Diário de Notícias em dezembro de 2013 como o alquimista do chocolate. Temos também connosco para esta conversa a Xin Ma, ex-CRO em Fintech, ex-diretora executiva na Goldman Sachs e JP Morgan e especialista em gestão de ativos e gestão de vendas. António, bem-vindo ao programa Mestres do Negócio, é um prazer ter-te connosco. Eu aqui agradeço, Pedro. Aproveito para desejar um bom dia a todos, os nossos ouvintes, que são nossos, já que estou aqui hoje, e dizer que é um prazer estar aqui no programa Mestre de Negócios. Acho que é um programa muito interessante e que faz bem na divulgação não só dos empresários, mas também dos negócios em si. Obrigado, António. A marca Melgão Cacau e Chocolates nasceu da paixão dos seus sócios fundadores pelo mundo do chocolate. Perguntava-te qual foi o contexto que vos levou à criação desta empresa. Um acaso. Como tudo na minha vida, acaba por acontecer por acasos, e este foi um acaso que, devido a uma viagem que fiz ao Peru com o meu irmão, ver algumas plantações de cacau, que era uma viagem que nem estava programada, não estava prevista, mas numa conversa com o adito comercial do Peru em Portugal, ele começou-me a dizer que, Melgão, tu gostas tanto de chocolate, porque é que em vez de estares a comprar chocolates a outros, não fazes o teu próprio chocolate? E eu respondi que não sabia fazer chocolate, porque há muita tendência das pessoas pensarem que uma fábrica de chocolate ou trabalhar ou fazer chocolate é fazer bombons de chocolate, tabletes de chocolate. Não, fazer chocolate é produzir chocolate a partir do cacau. Eu tento, nas conversas que tenho, tento sempre comparar este mundo do chocolate com outros mundos que nós conhecemos melhor. E neste caso compararia com o mundo do azeite. Porque uma coisa é nós termos azeite e trabalharmos o azeite numa cozinha. E outra coisa é um lagar de azeite, uma fábrica de azeite. E é aí que se produz o azeite. E com o chocolate é a mesma coisa. Uma coisa é as pastelarias, os restaurantes, as nossas casas onde fazemos coisas com chocolate. Outra coisa é uma fábrica de chocolate, que é onde se transforma o cacau na matéria-prima. Detectando uma falha no mercado nacional do chocolate de excelência, os fundadores desta empresa decidiram aventurar-se e abrir uma fábrica de chocolate. O que é que já existia no mercado e o que é que ainda não era feito da forma que vocês se destinaram a fazer? Não há muito mesmo na Europa e no mundo, não há muitos que façam o chocolate como nós o fazemos. Não estou a dizer que somos únicos, não. Fazemos o chocolate e entendemos o chocolate de uma forma um pouco particular, porque nós não entendemos o chocolate como um doce. O chocolate não é um doce. O chocolate é um produto para nós provarmos, degustarmos e apreciarmos, porque o chocolate é feito de uma matéria-prima viva e orgânica, que é o cacau. E o cacau tem muitas variedades distintas umas das outras. Aqui compararia um pouco o mundo do cacau com o mundo do vinho. No vinho nós temos as castas e dependendo das castas e mesmo das regiões onde são cultivadas, temos vinhos completamente diferentes uns dos outros. Depois aqui no cacau é exatamente a mesma coisa. Nós temos milhares de variedades de cacaus diferentes e dependendo se nós fazemos um chocolate monovariedade, com uma variedade única de cacau, sem misturas, temos um cacau com as características, ou temos um chocolate com as características desse cacau. E se fazemos com um outro cacau, esse chocolate terá as características desse outro cacau. Ou seja, não é um doce. É um produto em que o açúcar é utilizado, se calhar, um pouco como o sal na comida, para harmonizar um pouco o sabor do cacau, porque o cacau é um pouco amargo, tal como uma comida sem sal não é tão boa. O cacau ou o chocolate sem açúcar não é tão bom, embora o açúcar não deva ser em demasia, porque o açúcar é um dos piores alimentos que nós comemos, mas o cacau
é que dá o sabor ao chocolate. E foi isso que nós quisemos trazer para o mercado nacional e também um pouco para o mercado europeu e mundial. É um conceito que já existe há alguns anos, que nasceu nos Estados Unidos, penso que há 20 e poucos anos, que é o conceito de Bean to Bar, em que é o conceito de Bean to Bar traduzido à letra é da fava ou da vagem à barra. Todos os chocolates são assim, mas este conceito quer dizer que quem faz um chocolate Bean to Bar faz um chocolate monovariedade, ou seja, de um cacau. Tem algum cuidado em escolher esse cacau, porque são necessários cacaus que tenham finos e de aroma, e tem controle sobre todo o processo. Sabe de onde é que o cacau vem, conhece os agricultores, transforma o cacau de uma forma particular e de uma forma não tão industrial como a maioria dos cacaus que existem no mercado das grandes marcas, mas foi isso que nos levou a criar este projeto e esta marca. Que competências sentiam faltar ou sabiam que teriam de desenvolver ou contratar rapidamente? Aquilo que necessitávamos de aprender era a fazer chocolate, porque eu era pasteleiro há muitos anos, sou pasteleiro há mais de 30 anos, trabalho com chocolate há mais de 22, 23 anos, mas só aquela parte que eu digo que é a transformação da matéria-prima, que é o chocolate, noutros produtos, em bombons, disse no início e bem, em que nós criamos misturas, recheios, com produtos inimagináveis, pode-se fazer de tudo. Eu, por exemplo, tenho um bombom de vinagre balsâmico, fiz um bombom de foie gras, mas os mais característicos são aqueles com produtos portugueses, como o queijo da serra, azeitona preta, mel e azeite. Pronto, mas isso é o que se faz depois do chocolate estar feito. E eu só sabia fazer isso, então tive que aprender a outra parte. Visão de sucesso e validação de conceito. Na data do lançamento, qual era a vossa imagem de sucesso para este projeto? Não tínhamos delineado bem qual é que seria, digamos, o sucesso. Aquilo que nós queríamos era fazer algo diferente, fazer bem feito, e sabíamos que se fizéssemos algo diferente, com qualidade e bem feito, com as características que nós temos como pessoas, achávamos que o sucesso seria nós mantermos-nos vivos, pelo menos, durante muitos anos e criarmos uma marca que fosse reconhecida não só em Portugal, mas também no mundo. António, o vosso nicho de mercado, ou a vossa clientela hoje, depois de todos estes anos, desde que vocês estão em operação, manteve-se, expandiu-se, é o mesmo? Não, tem-se expandido porque nós somos uma empresa que foi criada, este negócio, este projeto foi pensado em 2016, na viagem que fizemos ao Peru, eu e o Serafim, e que nessa viagem comemos um chocolate que eu pensava que sabia muito sobre chocolate e tinha a mania que era um bom chocolateiro. Cheguei à conclusão que se calhar não sabia assim tanto, e acho que nós nunca sabemos tudo, mas comi um chocolate diferente e na viagem para cá, com o Serafim, eu comecei-lhe a dizer, olha lá, nós já temos a estrutura de vendas, nós já vendemos chocolate, porque é que nós não produzimos o nosso chocolate? É difícil, não sabemos, aprendemos, mas não temos dinheiro, compramos-lo, os bancos vendem. E foi assim que nasceu este projeto. Depois, todo esse tempo de 2016 até 2019, final de 2019, foi quando nós começámos a produzir, foi utilizado não só para construir as infraestruturas, mas também para aprender, para ir ao mundo do cacau, ir conhecer os agricultores, ir conhecer o desenvolvimento, o genoma do cacau, as formas, as características, todos esses 4 anos praticamente foram muito direcionados para essa aprendizagem. Falando ainda de clientes, no vosso website pode ler-se: fabrico de produtos de elevada qualidade direcionados para profissionais e para o grande público. Perguntava-te, quem são, nacionais e estrangeiros, ou como descreves a vossa tipologia de clientes? A nossa tipologia de clientes, que vem um pouco também da pergunta anterior, que eu acabei por não responder completamente, nós começámos direcionados quase 100% para a restauração e pastelaria, que era onde nós já tínhamos a nossa estrutura criada. Nós já tínhamos uma empresa de distribuição de produtos alimentares, já vendíamos produtos para a restauração, para a pastelaria, para depois transformarem nos doces, e aí foi só mudar a marca de chocolates que nós já vendíamos pela nossa marca. Por isso estava tudo direcionado para essa área, para o B2B,
para os clientes da restauração e pastelaria, porque também era uma área que eu conhecia bem, como pasteleiro há mais de 30 anos, como já disse, conhecia e conheço quase os pasteleiros e cozinheiros todos do país, tenho uma relação interessante com muitos deles e então foi aí que nós nos focámos, mas quando nós começámos a produzir e a vender foi quando apareceu o Covid, ou seja, os nossos clientes praticamente fecharam todos, hotelaria, restauração, tiveram 2 anos e meio praticamente parados. E aí nós movemos-nos um bocadinho para o grande público, mas aí sentimos outra dificuldade porque não tínhamos a estrutura criada. Olha, e no que puderes revelar, quantos clientes vocês gerem ou vendem para hoje, em média, por ano? Nós temos registados no nosso software mais 1.005 clientes. Claro que não estão todos ativos neste momento, porque vamos perdendo alguns, vamos ganhando outros, mas eu diria que no universo de 50% continuarão ativos. Olha, e falando em médias, qual é o vosso custo de aquisição de cliente, ou o CAC, e o valor de vida de um cliente? Ou seja, quanto tempo os clientes ficam convosco, geralmente, em média? Normalmente este tipo de negócios tem uns clientes muito particulares, porque este tipo de cliente da restauração e pastelaria, o nosso maior volume de negócios, são clientes que não mudam facilmente. Quando nós conseguimos obter os clientes, eles fidelizam-se facilmente. Fidelizam-se pelo produto, a não ser que sejam fidelizados pelo preço, mas nós tentamos sempre fidelizar pela qualidade e pela diferenciação. E então são clientes que depois não mudam facilmente, desde que nós consigamos cumprir com os fornecimentos que eles necessitam e que mantenhamos a estrutura e que mantenhamos o nosso produto e a nossa forma de ser inalterada, são clientes que não mudam facilmente. Como é que nós conseguimos obter clientes? Ou visitando, apresentando o nosso produto, ou às vezes já há muitos clientes que nos vêm contactar para nós enviarmos catálogos, propostas e tudo isso. Passando de clientes para concorrência, quem são e como define os vossos concorrentes hoje? Os nossos concorrentes são concorrentes sérios, concorrentes poderosos, que têm nome no mercado. Se calhar se eu falar aqui nas marcas, são marcas que não são conhecidas do grande público. São chocolates que estão muito conceituados no mundo. São chocolates franceses, belgas, marcas como a Valrhona, que é uma marca francesa que se calhar está considerada, antes de aparecer a de Melgão, estava considerada uma das melhores marcas de chocolates do mundo. Agora apareceu a Melgão, já não sei, temos que ver o ranking. Mas outras como a Callebaut, como a Cacao Barry, são multinacionais, são marcas que produzem muito e são marcas que vêm de países que têm uma tradição muito grande em chocolates de qualidade. Quais são os principais entraves à entrada de novos concorrentes? Estamos a falar de custo de entrada, estamos a falar de contactos de network profissional, estamos a falar de conhecimentos do vertical ou de outros? Não, estamos a falar um pouco de tudo isso, porque é uma indústria que não é barata. Muitas vezes as pessoas olham para um chocolate num supermercado ou onde quer que seja e não têm noção dos processos que estão envolvidos na produção daquele chocolate, porque nós, para produzirmos um chocolate, desde a colheita à fermentação, à secagem, isso ainda no local de produção, depois nas nossas fábricas tem a torrefação, tem a trituração com tirar da pele, tem a transformação em pasta, a conchagem, a refinação, a temperagem, a moldagem e depois é que vem o embalamento, ou seja, são muitos processos, são muitas máquinas ou é muita mão de obra para fazer tudo isso. Depois também é o conhecimento, não é um produto, porque imaginemos, em Portugal nós sabemos, independentemente de não sermos da área, sabemos como é que se faz o azeite, como é que se faz o vinho, como é que se faz outras coisas. Os queijos, tudo isso. Não sabemos como é que se faz um chocolate, porque não é uma indústria a que nós estejamos familiarizados. Então, para saber fazer chocolate é necessário muito conhecimento. Li no vosso website que na Melgão transformam-se cacaus devidamente selecionados na sua origem, raros e finos de aroma, em chocolates diferenciados e de alta qualidade, apostando em variedades silvestres e raras, o que os torna tão únicos. A vossa gama de produtos, como descreves o que a tua empresa vende? Eu gostaria de que as pessoas entendessem que nós vendemos experiências, que não vendemos um doce, não vendemos um chocolate. Porque nós, como consumidores, temos tendência em pensar que tudo o que é castanho e doce é chocolate, mas não é.
Porque para ser chocolate há uma legislação específica em que chocolate tem umas características. Tem de ter uma percentagem mínima de sólidos de cacau, tem de ter uma percentagem mínima de manteiga de cacau. E produtos como nós encontramos no mercado, snacks, barrinhas, ovos, essas coisas não são chocolates. Chocolate é chocolate puro. Há o chocolate negro, o chocolate de leite e o chocolate branco. Depois, dentro desses chocolates, há chocolates mais específicos que outros. Há chocolates que são feitos a partir de cacaus que se compram no mercado, não se sabe de onde vêm, que são cacaus que vêm da África, vêm de outros países produtores, América Central, América do Sul, mas são cacaus muito genéricos. Aquilo que nós fazemos é a escolher os cacaus com que trabalhamos. Como é que defines a tua proposta única de valor? É isso mesmo, é apresentar um produto que é único, que é feito de um produto específico, que é um cacau particular, que é um cacau que nós compramos diretamente às cooperativas, que antes de comprar vamos lá, conhecemos as pessoas, sabemos como é os processos, sabemos que respeitam o meio ambiente, porque normalmente os cacaus com que nós trabalhamos são cacaus que vêm de pequenas famílias. Pequenos produtores que têm 4, 5 hectares e que produzem com as suas pais, os seus filhos, as suas esposas e alguém, se for necessário, que produzem esses cacaus que depois ou se organizam em cooperativas e é a cooperativa que faz os processamentos pós-colheita e que faz a venda e a divulgação desses cacaus, ou que são eles próprios que têm essas condições e vendem o cacau. E são essas pessoas que nós compramos. Então, para além de vender um produto que tem umas características próprias vindas do cacau, nós conhecemos todo o processo e controlamos todo o processo. Ainda no ponto de produção, lê-se, começando na origem do produto, todos os nossos cacaus são provenientes de pequenos agricultores organizados geralmente em cooperativas. Perguntava-te, onde são produzidos os vossos grãos de cacau e qual é o processo de seleção dos fornecedores? O processo começa por nós, ou porque visitamos uma feira de produtores de cacau, como no Peru, há uma na Holanda todos os anos, onde vão muitos produtores de cacau de todas as regiões produtoras e provamos um chocolate que é feito com determinado cacau, ou provamos um cacau, ou porque um amigo deste mundo nos diz, há um cacau aqui que é muito particular, nós provamos, fazemos testes, se gostarmos, contactamos os agricultores, fazemos a negociação do preço, porque nem todos os cacaus são acessíveis, porque voltamos ao mundo do vinho, o cacau é cotado em bolsa e dependendo do valor da bolsa é digamos a base onde todos se regulam por esse valor, mas depois há cacaus que custam 4 ou 5 vezes mais o valor da bolsa, dependendo da qualidade, do prestígio que ele tem no mercado e nós selecionamos o cacau também pelo preço, porque não podemos comprar cacaus a todos o preço, vamos aos agricultores, fazemos todo o processo que já comentei e é assim que nós compramos. Temos cacaus, estamos a trabalhar com 2 cacaus, que é o Piura Blanco e o Xoncho, que são do Peru. Temos cacaus de São Tomé, temos cacaus do Príncipe, que embora se pense que São Tomé e Príncipe é a mesma coisa, não é, porque há pequenas diferenças pelo clima. E temos também, já trabalhamos com cacaus da Nicarágua e de Madagascar. Com toda esta tipologia de chocolates e sabores que já mencionaste durante esta conversa, com que frequência é que vocês introduzem novos produtos no mercado e como é que vocês fazem esta decisão de lançamento? Decisão de lançamento ultimamente, porque nós também somos uma empresa jovem e que tem passado este tempo a tentar sobreviver, não a crescer como nós queríamos, porque questões que são do conhecimento, como o Covid, como o aumento dos custos do cacau, agora temos a crise energética novamente, mas pronto, são coisas com que nós, empresários, temos que conviver e aprender a viver. Nós temos principalmente novos desenvolvimentos através de desafios de clientes. Nós ultimamente temos-nos virado muito e desenvolvido muitos produtos na área do biológico, do sem açúcar, porque temos 2 clientes que isso nos não obrigaram, mas pronto, foi um desafio. E aceitaram? É claro que isso é a minha vida, é aceitar desafios. Às vezes desafios pouco diferentes. Sim, mas nunca digo que não é um bom desafio e estamos a desenvolver muitas fórmulas e já estamos a produzir alguns chocolates em que substituímos o açúcar
por açúcares alternativos como o xilitol, o maltitol, o eritritol, utilizando também, por exemplo, chocolates vegan, em que substituímos o leite animal por leite de coco, leite de arroz. Ou seja, há muitas alternativas para quem tem conhecimento poder fazer e criar. Tem é que ter uma oportunidade de negócio e uma oportunidade para os lançar, desde que tenha a relação custo-benefício bem definida. Em relação à propriedade intelectual, estamos a falar de patentes, conceitos, processos, marcas, metodologias. Vocês têm alguma propriedade intelectual registada? Não, temos só a marca, embora a marca Melgão seja o nome de família, não é tão estranho assim, mas não temos nada registado porque eu não acredito em segredos, eu acredito em conhecimento. E quando se tem conhecimento de uma área, facilmente conseguimos chegar àquilo que um concorrente ou uma outra pessoa está a fazer. Estratégia de preços. Como descreves os preços dos vossos produtos em relação à concorrência? Mais altos, da média ou mais baixos? Depende da concorrência que estejamos a falar. Somos competitivos no mercado, quer no mercado B2B, quer no mercado B2C. Mesmo na indústria, conseguimos ser competitivos porque nós, embora por vezes não consigamos comprar a matéria-prima tão barata como a grande indústria, conseguimos ter um peso estrutural mais pequeno. Porque nós somos uma pequena empresa, somos flexíveis, não temos o peso de um departamento de marketing, de um departamento financeiro, de todos esses custos que são inerentes à grande indústria e que nós não temos necessidade. Então conseguimos ser competitivos em relação praticamente a todas as marcas, que eram as mais prestigiadas e com produtos mais caros, como a Valrhona, por exemplo, que é um dos chocolates mais caros do mundo da gastronomia, que tem os chocolates muito bons, não desfazendo. Os meus chocolates não são melhores nem piores, são diferentes os nossos chocolates, mas que tem preços altos. Nós somos competitivos em alguma gama, mas também somos competitivos nas outras gamas mais baixas, porque também temos chocolates mais competitivos para poder chegar a todo o tipo de clientes. António, falando em capital e receitas, quanto capital é que é necessário, em média, anualmente, para operar a vossa empresa? Depende daquilo que nós conseguirmos vender, claro, porque a despesa está inerente à receita, mas eu diria que a perspectiva para este ano poderá andar entre 1 milhão e 1,5 milhão. E onde é que vês os principais ou os maiores custos para esta operação? Estamos a falar de matérias-primas, estamos a falar de produção, estamos a falar de empregados, de equipas, escritórios? Eu diria que o grande custo é a matéria-prima e os recursos humanos, porque nós, apesar de sermos uma indústria, ainda temos uma linha automática, mas depois temos a outra linha que é um processo ainda mais artesanal, muito artesanal e que requer mais recursos humanos. E em relação à vossa receita anual, quais são as 2 ou 3 principais categorias de produtos que vos trazem a maior percentagem de receita anual? Nós agora temos 3 clientes muito importantes, um deles é a TAP. Nós temos um acordo com a TAP, onde lhes estamos a fornecer os chocolates para a classe executiva e os chocolates assinatura. E temos também 2 clientes importantes na indústria, que foi aqueles que eu falei há pouco, que nos levaram a desenvolver este tipo de chocolates vegan e bio, que também são muito importantes. Depois temos todos os nossos clientes da restauração, pastelaria, que não deixam de ser muito importantes, porque são aqueles com que começámos e continuam a ter uma fatia muito importante naquilo que é o nosso negócios. Olhando para o princípio do negócio ou nos últimos 3 a 5 anos, como é que tem crescido a vossa faturação ano a ano? A nossa faturação, como eu já disse, não é 5 anos, eu acho que ainda não temos 5 anos, mas pensando que 2,5 foram do Covid, a nossa faturação tem crescido, embora eu pense que o grande volume de crescimento será este ano, porque até aqui temos tido sempre algumas dificuldades e alguns acontecimentos extra projeto e este planeamento que nos têm afetado o crescimento, como foi o Covid, como foi os aumentos do cacau, e tudo isso criaram-nos constrangimentos que não nos deixaram crescer o devido, embora este ano nós já prevemos terminar o ano mais que duplicando a faturação de 2025. Sendo os 2 tipos importantes, como é que vocês distribuem o foco de negócio entre aquisição de novos clientes ou vendas a clientes existentes? O cross-sell e o upsell? Nós, neste momento, estamos muito dedicados aos clientes que temos,
porque são clientes que ainda permitem crescimento, são clientes que nós tentamos sempre, digamos, vender mais um pouco, mas não vender mais daquilo que temos, mas sim criar não só novos produtos, mas também novas formas de eles utilizarem. Nós temos uma política que nos ligamos muito aos clientes, ou seja, nós não queremos ter clientes, queremos ter parceiros, porque serão esses parceiros que se manterão para o futuro. Então nós, para além de podermos vender um bom produto, queremos também fazer parte da evolução e do crescimento deles. Falando do marketing, qual é a estratégia de marketing para clientes existentes e para novos clientes? É um pouco isto que eu acabei de dizer, que é apoiá-los, é ter nos clientes parceiros e arranjar e tentar encontrar sempre ferramentas para que eles possam contar com a Melgão como um parceiro para o crescimento do negócio deles. É esse a nossa grande estratégia para crescimento e para angariar novos clientes, porque quando nós visitamos um cliente novo, marcamos uma visita para a apresentação de um cliente novo, nós não vamos com uns livros, com os catálogos, não. Nós levamos todos a nossa gama de chocolates, montamos numa mesa e damos-lhe a provar toda a nossa gama de chocolates. E explicamos aquilo que somos, aquilo que fazemos, como fazemos. Porque acho que o importante está não só num bom produto, mas cada vez mais nós, como consumidores, preocupamos-nos com outras vertentes que não só o produto e o preço em si. Preocupamos-nos com toda a envolvente desse produto e toda a história que esse produto conta. António, como é que tu vês o vosso mercado no futuro? Vêem-se a expandir-se para outros verticais de produtos, promover produtos a outros nichos de mercado, expandir para outras geografias, crescimento por aquisição de outras marcas ou outras formas de expansão? Não, nós para já estamos a cimentar aquilo que temos em Portugal, porque é importante nós, antes de procurarmos outras geografias, olharmos para aquilo que é nosso e para aquilo que Portugal tem para dar. E então só depois crescer para outros pontos, embora nós já tenhamos um distribuidor em Espanha, já temos mais alguns clientes em Espanha, achamos e queremos e acreditamos que temos produto para nos expandir e para nos ombrear com outras grandes marcas do mercado do chocolate, para países em que os chocolates têm um crescimento, o chocolate de qualidade tem um crescimento muito interessante, países como Hong Kong, que é um desses países, os países da Arábia, embora agora não seja um bom momento para pensar nesses países, mas acredito que temos produtos que se adequam a esse tipo de mercados. Num contexto mais pessoal, com a tua experiência profissional, olhando para trás, 2 ações que vocês se orgulham de ter feito da forma como a fizeram e o porquê? As 2 ações que eu tenho que mais me orgulho são as minhas 2 filhas. Mas dentro da marca foi nós não acreditarmos que era possível, apesar de sermos alentejanos, apesar de sermos portugueses, que era possível poder criar uma marca e um produto que rivalizaria com as grandes marcas do mercado mundial. 2 grandes desafios que tiveste desde o início da empresa. O Covid foi o primeiro grande desafio e a aprendizagem. Porque eu acredito muito que nós, para sermos bons profissionais, temos de ter conhecimento e só assim podemos criar, porque senão não passamos de copiadores. E foi isso que o grande desafio foi também aprender, conseguir saber, conseguir entrar neste mundo do cacau. E hoje não sei tudo, falta-me muito conhecimento, mas orgulho-me daquilo que sei. Falando em erros em gestão, em que áreas é que consideras que os gestores séniores ou empresários cometem os erros mais críticos capazes de destruir um negócio? É muito subjetivo nós falarmos em erros, porque os erros podem não vir do empresário, podem vir da envolvente. Por exemplo, nós abrimos a nossa fábrica a pensar num público. Estava tudo montado, estava tudo organizado, tudo planeado. Estivemos 2 anos e meio sem vender a esse público. Ou seja, nós passámos a ter problemas de tesouraria, passámos a ter problemas de cash flow, de tudo isso, e não foi propriamente um erro que eu sinta que nós fomos responsáveis.
E há muitos erros desse género que nem sempre os empresários são os responsáveis. Por isso é muito subjetivo, porque eu não acredito que ninguém crie uma empresa a pensar que vai fazer um erro. Quando toma uma decisão, pensa que é a decisão mais correta. Por isso, os erros, volto a dizer, são subjetivos. Se calhar, a maior dificuldade que os empresários em Portugal têm para poder crescer e alavancar os seus negócios é porque não nos permite, às vezes, criar o volume necessário para ser tão competitivos assim. António, o que é para ti liderar? Liderar é levar as pessoas a fazerem aquilo que nós queremos que elas façam sem se aperceberem, não digo assim, mas liderar é dar o exemplo e fazerem com que nos sigam. E qual é o teu estilo de liderança e como é que este evoluiu ao longo da tua carreira? Tem evoluído pelas formações que tenho feito, pela experiência que vou tendo, pelas pessoas que vou conhecendo, porque tudo isso é importante para o crescimento pessoal das pessoas e é o nosso crescimento pessoal que nos leva depois a tomar as nossas decisões. Na liderança é aquilo que eu disse há pouco, eu tento muito que os meus colegas de trabalho sigam aquilo que eu faço e que sintam que estão a trabalhar não para mim, mas que estão a trabalhar para eles e que desfrutem daquilo que estão a fazer. É um pouco isso que eu tento incutir na equipa que nós temos e é isso que eu tento que eles vejam, que sintam que é um produto, que estão a fazer algo também para eles. Chegamos à última rúbrica do programa. Pedia-te a recomendação de um livro que tenhas lido, referindo o nome e autor, tema ou tópico principal, o que mais gostaste e a relevância do livro para o mundo atual ou para a indústria ou verticais abordados neste programa. Eu não sou muito de ler livros, sou mais de... não livros de livros, sou mais de ler pesquisas sobre produtos, sobre processos, pesquisar, ouvir, ler, mas muito dessa área. Embora tenha alguns livros, tenho um que eu acho que é um livro que todas as pessoas deviam ler, porque se todas as pessoas lessem esse livro, se calhar o mundo era melhor. É um livro que pode ser considerado um daqueles livros de ensinam a fazer, não? É um livro que se chama 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes, que o autor Steve Covey lançou pela primeira vez em 1989. Esse é um clássico, Estou a ver que conheces, mas é um livro que não mudou a minha forma de ser e a minha forma de estar, mas ajudou-me a perceber aquilo que eu fazia com conhecimento de que estava a fazer e aquilo que eu fazia sem pensar, e levou-me a refletir muito sobre aquilo que nós somos e sobre o que as outras pessoas são para nós, porque é um livro que tem 7 mandamentos, não é para se fazerem, é mais para se ler e para se ter conhecimento, mas que toca em áreas que eu acho que são primordiais para o bom relacionamento das pessoas e para a evolução de nós próprios, não só como profissionais, mas também como seres humanos, porque nós temos a tendência de pensar que os outros devem fazer aquilo que nós queremos que eles façam, mas temos que pensar que cada um tem a sua forma de ser e a sua forma de estar, cada um é à sua maneira uma pessoa que para ele pensa que é aquela pessoa que deveria ser. Eu também tenho como princípio de que, e esse livro veio confirmar isso, de que ninguém é vítima de ninguém a não ser dele próprio. E é por isso que eu acho que este livro devia ser lido por todas as pessoas. António, obrigado por ter estado connosco neste episódio dos Mestres do Negócio. Eu é que agradeço mais uma vez a oportunidade de me explicarem ao público aquilo que realmente, mais do que aquilo que é melgão, aquilo que é um chocolate, e que sempre o objetivo que eu falo sobre chocolate, quer seja aqui, quer seja com uma pessoa que encontro na rua, é que aquela pessoa, a partir deste momento, começa a olhar o chocolate com outros olhos. Muito bem, obrigado, António. Chegamos ao fim do programa Mestres do Negócio, um espaço de conversa que reuniu 16 empresas e trouxe ao palco CEOs
executivos, inovadores, líderes e empreendedores que transformaram ideias em negócios de sucesso. Através das suas histórias e experiências, os convidados partilharam os caminhos que os levaram a criar produtos, programas e serviços inovadores com impacto positivo no mercado, inspirando as próximas gerações de líderes. Este programa foi pensado para todos os que se interessam por negócios, inovação, liderança e empreendedorismo e que procuram aprender com histórias reais, casos de sucesso e exemplos de superação, criatividade e visão. Obrigado por terem estado connosco. Ouça este programa sexta-feira às 10 horas, com repetição na segunda-feira às 15 horas. Mestres do Negócio, um programa de Pedro Eloy na Rádio Freguesia de Belém. Rádio Freguesia de Belém. A sua voz, aqui, para o mundo.